Sabe aquela pessoa que te faz mal, que te joga para baixo o tempo todo, que nunca te faz um elogio, tá sempre te tratando para baixo, tratando mal, menosprezando as suas conquistas? Vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Nesse dia 28/6/2024, nessa sexta-feira, vamos conversar um pouco sobre isso e para embasar nossa fala, quero pegar aqui o texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que diz assim, ó: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O texto que nós lemos aqui agora, de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele está dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo fala o seguinte: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, teve revelações inefáveis, né, que não podia ser comparado ou ser dito para homem algum, porque dada a profundidade das revelações. Então ele está falando sobre uma pessoa que teve uma experiência espiritual muito profunda e possivelmente pelo estilo de linguagem que ele usa ali, ele está falando dele mesmo. E aí nesse momento, no capítulo 7, ele fala: para que não houvesse da minha parte nenhum tipo de exaltação pelas excelentes revelações que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que vai me esbofeteando todo dia me esbofeteando. Aí no versículo seguinte ele fala: acerca do qual eu orei 3 vezes, pedindo ao Senhor que me livrasse, mas o Senhor fala que a minha graça te basta. Essa pessoa que te joga para baixo o tempo todo, que te menospreza, que menospreza as suas conquistas, que está sempre sendo melhor do que você em tudo, sabe essa pessoa? Quando você conta uma vitória, essa pessoa te joga para baixo. Essa pessoa nunca tem um elogio, né, para te fazer. Por mais que você se esforce para ser melhor em tudo, não há um elogio da parte dessa pessoa. O que há da parte dela é sempre uma nova observação acerca de uma coisa que você precisa melhorar. Você nunca está sendo suficiente para essa pessoa. Em alguns casos, essa pessoa joga na sua cara os seus erros, né, os seus erros do passado, fica te condenando o tempo todo. Era isso que Paulo estava vivendo ali com o mensageiro de Satanás. Nós não sabemos qual era o espinho na carne de Paulo. Algumas especulações acontecem, mas esse é um grande mistério, né, acerca da vida do Paulo. Qual era o espinho dele? Tem gente que fala que o espinho era consequências de malária que ele contraiu na Ásia. Quando ele chega escreve a carta aos Gálatas, ele parece que está com os olhos inflamados, está com algum problema assim, que provavelmente foi consequência de malária ou então consequência da visão que ele teve quando viu Jesus indo para Damasco, né, no capítulo 9 do livro de Atos. Mas é especulação. Então, nesse caso, seria um problema físico. Outras pessoas falam que poderia ser uma enxaqueca muito forte, outras pessoas falam que ele era epilético. Então, tem várias linhas de pensamento nesse sentido físico, mas também no sentido emocional. Paulo foi alguém que perseguiu o cristianismo. Paulo, ele não só perseguia, mas ele consentia e até autorizava, porque ele tinha poder para isso, a morte de cristãos. A Bíblia vai dizer que ele esteve presente auxiliando no assassinato do Estevão. Então por aí a gente já vê a profundidade dessas coisas, como que as coisas acontecem, né? E por isso, talvez por isso, tenha deixado sequelas emocionais no Paulo, né? Talvez um TGA, né? Um transtorno geral de ansiedade, né? Porque alguns traumas do passado voltam na nossa vida hoje como transtorno de ansiedade, né? E a gente sofre com isso muitas vezes. Talvez depressão. Então a gente falou de situações físicas, situações emocionais, depressão, ansiedade e outras coisas que poderia ser o espinho na carne de Paulo. Nós não sabemos, mas eu preciso saber qual é o meu, qual é o seu, né? E o que eu tenho a dizer aqui desse texto, que o versículo 7 que nós lemos de 2 Coríntios 12, é que um mensageiro de Satanás se aproveitava dessa fraqueza de Paulo e ficava jogando na cara dele, batendo na cara dele o tempo todo sobre essa questão. Vamos considerar que seja uma ansiedade, vamos considerar que seja uma depressão, o espinho na carne de Paulo. Vamos considerar que Paulo sofresse por causa das coisas que ele havia feito. Ele o tempo todo era condenado pelo diabo por causa disso. Apocalipse 21, me parece, ou 12, acho que é Apocalipse 12, vai falar que o acusador dos nossos irmãos agora foi condenado. Lá no Apocalipse fala sobre isso. Ele foi condenado quando Jesus morreu na cruz. Então, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, então todas as ações do inimigo, elas caem por terra. O inimigo não tem poder mais sobre a vida daquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus,
você não tem mais, você não precisa mais sofrer as influências do inimigo na sua vida. O que ele diz não te interessa, sabe? Ande em sinceridade com Deus, ande em sinceridade com o Senhor, e todas as acusações que ele fizer vão cair por terra. Às vezes ele quer jogar o seu passado na sua cara, às vezes ele quer jogar a sua incompetência na sua cara. Eu não sou competente em todas as áreas, eu sou competente em alguma área, em alguma coisa. Não tenho como ser competente, ter competência para fazer tudo. Então, algumas coisas eu serei incompetente mesmo, farei só por fazer mesmo, farei só na base da boa vontade. E muitas vezes, porque eu faço assim, o inimigo joga na minha cara algumas coisas, assim como joga na sua. Fala o quanto você é incompetente. Né? E aí, se você não tiver a presença do Espírito Santo de uma maneira tal que o domínio próprio te ajude a controlar as emoções geradas por essas questões que são jogadas na sua cara, você entra em depressão, entra no transtorno de ansiedade e você acaba não produzindo o que poderia produzir, sua vida começa a ficar travada por causa disso. Sabe essa pessoa que te joga para baixo? Sabe essa pessoa que condena as suas conquistas? Sabe essa pessoa que está sempre te colocando um nível mais abaixo, se colocando sempre mais alto do que você, dizendo que você não é isso tudo que você acha que você é? E nunca te faz um elogio? Se essa pessoa é seu marido ou sua esposa, você precisa conversar sério com essa pessoa, pedir respeito, sabe? Você precisa pedir respeito. Estou dizendo isso porque às vezes eu atendo gente nessa situação, né? Eu não atendo gente só da IBMAV, eu atendo gente de vários lugares, pessoas de outras igrejas me procuram tantas vezes. Então, às vezes eu ouço pessoas falando isso, né? Meu marido não me respeita, ou a minha esposa não me respeita. E aí a gente tem que equacionar isso, porque casamento é uma escolha. É uma escolha, você escolheu o cônjuge que você tem, então você tem que respeitar esse cônjuge, valorizar esse cônjuge, você tem que promover esse cônjuge, apoiar e não jogar para baixo, não competir no sentido de querer ser melhor, né? Então não seja você o mensageiro de Satanás que joga as pessoas para baixo, nem seu cônjuge, nem seu filho, nem seu colega, ninguém. Não seja o mensageiro de Satanás e evite os mensageiros de Satanás. Se a pessoa é próxima de você, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo, sua esposa, conversa sério com isso, pede respeito para essa pessoa. Se essa pessoa é um colega de trabalho, um conhecido, um amigo, um irmão da igreja, evite essa pessoa. Evite. Você não precisa ser esbofeteado todo dia por causa disso. Entende? Nem Satanás pode te acusar, nem Satanás pode te esbofetear. Né? E você vai deixar os outros fazerem isso contigo? E não seja essa pessoa tóxica que faça isso com os outros, né? Então, poderia ser mesmo consequências emocionais na mente de Paulo. E pode muito bem ser consequências emocionais na nossa vida, que muitas vezes trava o nosso avanço, o nosso desenvolvimento, né? Satanás manipula as nossas emoções e através delas, muitas vezes, ele nos mantém cativos, aprisionados, né? Aprisionado. Quantas coisas já passaram pela sua vida, aconteceram na sua vida 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas você às vezes sofre com isso até hoje. De vez em quando ele joga na sua cara de novo, está te esbofeteando novamente. Larga isso para lá. Larga isso para lá. Eu já não estou mais, eu já não sou nem mais aquela pessoa lá de trás, não. Eu já mudei, já sou outra pessoa. A minha vida está indo para frente. O apóstolo Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alto. Era o mesmo Paulo que poderia estar sofrendo, de repente, ali, situações de ansiedade por causa daquilo que ele fez com relação contra o evangelho no momento da sua ignorância. Não é verdade? Eu conheci um rapaz que ele tinha pertencido ao Comando Vermelho. Conheci assim, ouvi o testemunho dele numa igreja. E ele falou assim, me permitam abrir a camisa. Ele abriu a camisa cheia de marca de bala para todo lado, todo cheio de cicatriz. Ele falou, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, mas as marcas do meu pecado permanecem no meu corpo. Então, na nossa mente, no nosso coração, as marcas de coisas que nós fizemos, estamos fazendo, tantas vezes, vão ficando. As marcas ficam. Mas ser dominado por elas ou deixar que elas doam é uma decisão nossa, né? É uma decisão nossa. A vitória já foi conquistada. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, as nossas enfermidades, inclusive as enfermidades emocionais. Você não precisa ser mais acusado pelo diabo. Apocalipse vai dizer, o nosso acusador já foi vencido. Então, você vai deixar ele ficar te acusando? Deus falou com Paulo, Paulo, minha graça te basta, rapaz. Segue a sua vida. A graça de Deus nos basta. E muitas vezes, Paulo falou ali, essas revelações
para elas não serem grandes demais e me fazerem sentir vaidoso por causa delas, Deus permitiu isso. Deus permite a gente reconhecer a nossa pequenez, a nossa incompetência, a nossa fragilidade, para que a gente não se sinta mais do que aquilo de fato que a gente é, né? Mas não para nos jogar para baixo. Aí o inimigo às vezes aproveita. Aí a gente tem, todo dia, a nossa vida sofre ataques. Todo dia. Principalmente na área emocional, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque são esbofeteamentos, muitas vezes de mensageiros do diabo, que vão tentando nos jogar para baixo. Todo dia você passa raiva, né? Não é isso? Tem dia que você passa raiva, tem dia que você está sofrendo com remorso, tem dia que você está sofrendo com arrependimento de coisas que não tem como resolver mais, tem dia que você está tomado por uma tristeza muito grande que você não sabe de onde veio, ou uma ira muito grande, ou uma paixão, né? Ou uma saudade, ou uma ansiedade, ou tantos outros tipos de sentimentos, de emoções que nascem dentro da gente de vez em quando. E o inimigo, ele é especialista em potencializar essas emoções. Porque uma emoção dominada numa mente que não está sendo trabalhada pelo autocontrole ou pelo controle do Espírito Santo, no sentido de temperança, né? Essa pessoa ela pode fazer uma besteira. Foi assim que Saul cometeu suicídio, foi assim que Sansão cometeu suicídio, foi assim que Judas cometeu suicídio. Todos eles dominados por uma emoção não contida, potencializada pelo inimigo. Um dos exemplos mais clássicos disso, como eu disse, foi o Sansão. Sansão era um homem muito passional, né? Muito passional. Todo o sentimento dele era muito exacerbado, muito grande. O inimigo usa isso e usou isso contra ele. Pedro estava indo para o mesmo caminho, né? Pedro arranca a espada, Pedro também era bem passional. Mas depois que o Espírito Santo chegou, o domínio próprio chegou junto. Então agora, quem dita as minhas emoções, quem dita os meus sentimentos, quem dita as minhas ações é o Espírito Santo, não é o inimigo mais não. Aquele que tenta me esbofetear todo dia, já está repreendido em nome de Jesus, tenha ele carne ou não. Entende? Deixando para trás ou esquecendo das coisas que para trás ficam, avance para o alvo. Seja você o mensageiro da paz, o mensageiro da promoção do outro, o mensageiro do evangelho, uma pessoa que foi chamada para levantar pessoas, para ser uma bênção na vida das pessoas, que as suas palavras, que as minhas palavras sejam palavras de edificação, para edificar as pessoas, para valorizar as pessoas. As pessoas podem até não ser exatamente o que eu gostaria que elas fossem, né? Ou que eu espero que sejam, né? Na verdade, ninguém tem que ser do jeito que eu quero que seja. Mas às vezes a gente coloca alguma expectativa num filho, por exemplo, e aí às vezes ele não consegue atingir aquela expectativa, valoriza o tanto que ele já atingiu. Às vezes o filho faz um desenho feio e te mostra aqui, papai, desenhei você. Aí você zomba da cara dele, ao invés de você, não, poxa filho, que bonitinho. Dá uma moral para ele, aprenda a ser canal de bênçãos. A Bíblia diz que a boca do justo é canal de bênçãos, né? O acusador é outro. O acusador são os mensageiros de Satanás. As pessoas que te jogam para baixo são os mensageiros de Satanás. Evita, sai fora e viva a sua vida na liberdade que o Espírito Santo te chamou para viver. Amém? Deus os abençoe. Pastor Bruno, que alegria, meu irmão. Meu pastor, parabéns, inclusive, né, pelo título recebido na Câmara Municipal. Deus o abençoe poderosamente aí pelos belos serviços, os bons serviços prestados à comunidade justiforana. Tá bom, meu irmão? Grande abraço a todo mundo aí, Jusilane, Carla, Flávia, José Antônio, meu sogro, pastor Bruno. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e não caiam no papo do acusador. Ouçam a voz do Espírito Santo. É ela que te edifica. E seja a voz do Espírito Santo para a vida daqueles que estão sendo acusados pelo inimigo. Dê ânimo para o seu irmão, para que ele também vença as batalhas que ele enfrenta todo dia, igual você enfrenta. Deus abençoe.